A senhora igreja? Amém. Amém? Amém. Quantos estão felizes aí que o Senhor dá um glória aí? Aleluia, meu Deus! E só foi um treino. Quantos estão felizes com o Senhor, dá um glória aí? Fundo musical, ali, já tá no jeito. Como o irmão disse aqui, eu sou orado por Jesus. Amém? É um prazer para mim estar servindo essa casa. É sempre bom estar aqui. Eu trago um abraço do meu pastor Anísio. Estou aqui debaixo da bênção dele, amém? Gostaria de perguntar aos pastores se o culto está acontecendo no horário normal, qual horário termina? Qual horário termina? 8h30? Qual horário agora, irmão, por favor? Eu estou sem. Glória a Deus! O Senhor é lindo. 10h08? Beleza, vai dar certinho. Glória a Deus. Amém? Gostaria que os irmãos colocassem sobre seus pés, nós vamos fazer uma oração. Oh Jesus, oh Jesus. Sejam livres no Espírito Santo de Deus essa noite. Deus te chamou aqui, não foi para você simplesmente sentar numa cadeira e escutar algumas pessoas cantarem, escutar algumas pessoas pregarem. Ele te fez aqui para você fazer parte do corpo de Cristo. Ele te fez vir aqui para você adorar a Ele em espírito e verdade, pois Ele está procurando essas pessoas que se levantam em meio à adversidade, pessoas que se levantam em meio a tempestades, pessoas que se levantam em meio a acusações, e mesmo assim tomam uma força do Espírito e chegam na casa do Senhor e glorificam a Ele em espírito e verdade. Você é diferenciado. O inimigo muitas das vezes tenta apontar para você e dizer: olha, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você é assim, você é assado, você não vai conseguir. Mas há uma força maior que a voz do inimigo que habita dentro de você, e é o Espírito Santo de Deus. Ele que te põe de pé e te faz louvar ao Senhor. Amém? Gostaria que você fizesse uma oração juntamente comigo, uma oração de entrega, uma oração ao qual você queima na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Senhor, que o Senhor venha falar através, Pai, oh Pai, desse humilde evangelista que está aqui. Deus, que sejamos, Pai, uma igreja, Pai, pegando fogo na Tua presença, uma igreja, Pai, de resposta para as nações, uma igreja de resposta para os nossos lares. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, vem, Pai, vem ao nosso encontro essa noite, Senhor. Nós não queremos, Pai, sair daqui da mesma forma em que entramos, Pai. Se chegamos aqui cheios do Espírito Santo, queremos sair daqui transbordando, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós jogamos aqui, Pai, por terra, em nome do Senhor Jesus, todo desânimo, Pai, em nome do Senhor Jesus, toda fraqueza espiritual venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Deus, venha ao nosso encontro. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos, Pai, do Teu fogo em nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? As palmas exaltam o Senhor. Oh, Jesus. Interessante que quando eu cheguei aqui, o varão já estava falando sobre Josué. Uau, que resposta! Deus, e ele estava desenrolando o texto. Uau, eu quero pregação. Mas eu falou: não, é Josué essa noite. Você vai pregar sobre Josué. Essa noite a minha igreja tem que saber. Irmãos, eu fiquei maravilhado com a resposta de Deus. Eu fiquei extasiado com o que Deus estava fazendo aqui através dos louvores. Sabe, gostaria que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo em Josué, capítulo 24, verso de número 15. Sabe, eu preguei essa mensagem quinta-feira passada na igreja, lá no Jesus 2. E eu decidi, através do Espírito Santo, trazer. Sabe, Deus ele está levantando pessoas, Ele está colocando em nós um coração de líder. Sabe, a igreja ela tem que ter dentro de si um coração de líder.
Sabe, nós fomos transformados pelo Espírito Santo, nós fomos levantados pelo Espírito Santo como um legado. Jesus Cristo diz: ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Jesus Cristo disse que nós somos a cabeça da nossa casa. Ele colocou sobre nós uma obrigação de ver dentro de nós uma liderança. Sabe, um líder, ele tem uma característica de aguentar rojão, de aguentar cacetada, e mesmo assim mostrar uma postura diferenciada. E é isso que o inimigo tem tentado tirar de dentro da igreja, a postura de um líder que Deus colocou em nós. Pessoas com semblante meio que caído, pessoas com semblante meio que desanimado, como foi dito aqui. Sabe, o inimigo está tentando investir sobre a igreja, para que outras pessoas lá fora não tenham ânimo nenhum em vir para a igreja, porque não vê a diferença no povo de Deus. Mas isso é uma seta inflamada do inimigo, pois a palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada prevalecerá contra a igreja do Senhor. Nós fomos levantados nessa terra para fazer diferença, para ser um povo totalmente diferente das coisas que acontecem aí fora. Nós somos um povo que aguenta o rojão, nós somos um povo que mesmo ferindo ainda caminhamos, porque não caminhamos pela nossa própria força, porque o que habita em nós nos faz caminhar, o que habita em nós nos faz prevalecer, que é o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. E esse mesmo Espírito está aqui essa noite, e Ele quer falar com você. Talvez você saiu da sua casa, talvez aconteceu algumas coisas durante essa semana que fez você meio que ficar desanimado. Mas o Espírito Santo está aqui essa noite para dizer para você: seja forte e corajoso. Eu estarei contigo, pois foi eu que te chamei. Não foi homem nenhum que te levantou, meu amado. Não foi homem nenhum que te tirou do pó da lama. Foi o próprio Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo despiu da sua glória. Ele se fez servo, tornou-se um de nós. Foi cuspido, foi humilhado, não para provar que Ele é mais Deus, não para provar que Ele é mais poderoso. Ele tomou a minha causa e a sua causa, para que eu e você temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, e isso dói no ouvido de Satanás. Quando nós levantamos pela manhã e oramos a oração que Jesus disse: Pai nosso. Ele nos autoriza a chamar Ele de Pai. Ele nos autoriza a chamar Ele de Abba, Pai, Paizinho querido. Ele nos autoriza a ter uma convivência de filho com Ele. Jesus Cristo fez isso por nós. Não vou provar que Ele é poderoso, para mostrar que nós somos dele. Cantares de Salomão fala assim: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Há uma comunhão entre partes. Não somente Jesus Cristo batalha por nós, mas nós temos de responder o feito que Ele fez, numa convivência com Ele. Essa convivência muitas das vezes nos leva a tomar pedradas, ser humilhado, perder algumas, entre aspas, amizades, ser pisoteado, talvez até sermos por aí levantados falsos testemunhos contra nós. Tudo isso faz muitas das vezes nós desanimados, para que nós paramos de caminhar. Mas o que devemos, amado, estar em mente é que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sabe, foi prometido a Canaã para os nossos pais lá de trás. Eles sim queriam a Canaã, mas à medida que eles caminhavam com Deus, à medida que eles tinham um relacionamento com Deus, à medida que eles viam o quão forte as mãos de Deus operando em prol dos filhos dele, sabe, no meio da caminhada deles, eles sim chegavam ao seu objetivo, mas eles observavam algo maior, que está no céu juntamente com Deus. Ou seja, no início da caminhada deles, eles estavam correndo atrás de uma bênção, algum objetivo que Deus tinha colocado.
Ele estava pensando em talvez criar raízes ali, mas no meio de uma caminhada, eles começaram a criar raízes num lugar onde ninguém pode tirar, que é os céus. Sabe, Deus nos apresenta bênçãos materiais, sim, mas Ele quer que nós criamos raízes no céu, na Nova Jerusalém, aonde em traça nem ferrugem, nada pode tirar isso de nós. Sabe, o inimigo tentou, irmão, tirar um relacionamento entre Deus e homem no Éden. Uma tentativa frustrada do inimigo, pois no momento ao qual Adão se esconde atrás de uma árvore, Deus mesmo sabendo que Adão já tinha pecado, Deus vem e pergunta a Adão: o que fizeste, Adão? Nesse momento Deus estava chamando para um relacionamento novamente. Deus nem precisava ter descido naquela viração do dia. Ele não tem um poder grandioso, ele poderia muito bem consumir o Éden, mas ele preferiu voltar novamente o Éden e encontrar o homem nu atrás de uma árvore. Mas mesmo assim Deus chama Adão para um relacionamento. Nós nascemos no coração de Deus para um relacionamento com Ele. Por isso que a palavra de Deus nos chama de noiva. Nós somos chamados não para fazer milagres também, fazer milagres, mas o maior chamado nosso é ter um relacionamento com Deus. Eu quero que você imagine o seguinte: você caminhando nessa terra com o poder que Deus te deu de fazer milagres, prodígios, curar. Mas o que fica? No céu não tem pessoas enfermas. No céu não tem pessoas com problemas financeiros. No céu não tem uma dor de cabeça ou algo assim, um problema familiar. Ele te chama na terra para curar essas coisas aqui. Mas o maior chamado de Deus é adoração. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos anjos adorando a Deus. Quando nós lemos em Apocalipse, todos de branco, milhões de milhares exaltando o Senhor. No céu haverá somente adoração. O que nos restará na terra para levar para o céu? Adoração. Glória a Deus. Chega da baixa. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 24, verso de número 15. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da língua ocupados, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa, porém, serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Sabe, foi dito isso aqui, e novamente o Senhor está dizendo isso para você, para que você não esqueça, para falar que não foi falado poucas vezes. Sabe como foi dito aqui? Josué tomou um legado de Moisés de fazer o povo herdar a terra prometida. E isso não foi um dever muito fácil para Josué. Ele tomou um povo mimado, um povo que já tinha se desviado um pouco, se apostatado um pouco. Sabe, mas Josué ele não desistiu, pois ele tinha a palavra do Senhor que dizia: não olhe nem para a direita e também não olhe para a esquerda, siga em frente, pois o nosso chamado, meu amado, no meio de uma batalha, no meio de algo que Deus dá para nós, não é ficar olhando as adversidades, porque quando você desvia o foco da cruz, quando você desvia o foco de Jesus, e você começa a olhar para a direita, para as coisas do passado, para a esquerda, para as coisas do passado, isso te faz perder muitas das vezes, isso te faz muitas das vezes oscilar na fé, assim como Pedro estava andando sobre as águas. Pedro tinha um foco, a voz de Jesus que guiava ele. Pedro estava olhando para frente. No momento que Pedro começou a olhar as adversidades, o vento e as tempestades, ele afundou. E o nosso chamado como líderes, você como líder espiritual, eu estou falando que todos vocês são líderes. Deus do menor ao maior, entre aspas, dessa casa, pois Deus colocou um fogo
que haverá continuamente dentro de nós. Nós somos o templo de Deus, e a função sacerdotal é manter a chama acesa. Uma vigilância espiritual está sobre você, irmão. Não somente você lidera uma família ou coisas do seu emprego, mas você lidera o fogo de dentro de você. Glória a Deus. Sabe, quando nós estivermos olharmos em foco da cruz, de maneira nenhuma nós afundaremos na fé. E Josué ele tinha isso. O meu foco é andar para frente. Isso que Deus me disse para fazer é andar para frente. Eu teria dificuldade, sim. Ele via o povo muitas das vezes pisando na bola ali, fazendo aquilo ali, muitas das vezes dava uma dor de cabeça assim, mas ele não desanimava. E essa é a resposta que Deus tem para nós essa noite. Coisas vão sair do nosso controle, sim. Olha, os apóstolos do Senhor morreram mortes drásticas. Alguns foram decapitados, outros cortados ao meio, outros perseguidos. Mas de maneira nenhuma tiraram o foco. O apóstolo Paulo diz que ele caminhava em direção à coroa, em direção à promessa. E no final da história do apóstolo Paulo ele disse: combati o bom combate, guardei a fé, alcancei a promessa. Mesmo em meio às perseguições, o apóstolo Paulo de maneira nenhuma ele tirou os olhos de Jesus, pois Jesus é o que nos ensina a caminhar. Pois nós somos bebês, nós não estamos nem sequer engatinhando, nós estamos arrastando os dependentes de colo. Tem pessoas que pensam que são maduros demais na fé, e por isso que muitas das vezes deixam para lá algumas coisas. O povo ao qual Josué conduziu para a vitória, eles chegaram sim à vitória, mas quando eles chegaram à vitória, eles começaram a olhar para si mesmo. Eles começaram a largar a lei do Senhor, eles começaram a, como se diz, a deixar para lá alguns interesses do Senhor e meio que se misturar com outras nações. Ou seja, muitas das vezes o inimigo coloca isso, ele fala assim: não, você é um judeu, ou seja, você é um cristão, mas não tem nada a ver se você escutar uma música do mundo, não tem nada a ver se você assistir aquele programa, não tem nada a ver. O que tem a ver é você ir ao domingo e dar os glória lá. Não, nós somos um povo separado. Glória a Deus. Não conformeis com o mundo, mas transformai segundo a renovação da nossa mente. Deus ele traz uma renovação de mente. Ele não quer aquela pessoa cheia de manias, ele quer uma pessoa transformada. Pois ele chama você para um relacionamento, não para você ser parecido com o mundo, para que você seja parecido com ele. Que o caráter dele seja implantado em nós. Então Josué falou para o povo: olha, está aqui a bênção que o Senhor prometeu. Nós chegamos até ela, olha, nós vencemos a batalha, nós atravessamos o Jordão. Se esse era o problema de você alcançar a vitória no Jordão, Deus te fez atravessar o Jordão. Se esse é o problema de você alcançar a tua vitória, se é o Jordão na sua vida, Deus vai te fazer atravessar esse Jordão. Mas a promessa dele vai cumprir na sua vida. Deus em que você esteja nele, seja achado na Glória a vida. Deus, glória a Deus, glória a Quando Deus. você começa a caminhar com o Senhor, a vitória é certa. É certa. É certa. Pois ao Deus ao qual nós servimos, ele é o general de guerra. Levantai a porta sobre as vossas cabeças, levantai a portais eternos, pois é chegado o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Deus te chama, meu amado, não como um general, ele te chama como um soldado, pois ele está à frente da batalha. Se você está batalhando algo, tenha em mente que o general está à frente preparando o caminho. E olha, até hoje eu não ouvi falar que Deus perdeu uma batalha. Verdade. Até hoje nunca haverá alguém dizendo: Deus perdeu.
Tu és o pão da vida. Oh, Jesus, Tu estás à minha frente. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. Algumas flechas estão passando perto, mas ainda estou te vendo à minha frente, e nada vai me fazer parar, pois a tua palavra diz: vem. E em Cantar de Salomão, quando a palavra diz: eu sou do meu amado, e meu amado é meu, mais para frente ele diz assim também: eu sou do meu amado, e meu amado zela por mim. Chega lá, bacana, lá baixeira, lá baixeira. Eu sou do meu amado, e meu amado é meu. Eu sou do meu amado, e meu amado zela por mim. Glória a Deus! Ele zela pela tua vida. Você é dele e nada te toca, igreja. Você é dele e nada te toca. Sabe, Josué estava falando com aquele povo: olha, realmente vocês alcançaram essa terra aqui. Olha o que Deus deu, vocês nem plantaram algumas coisas aqui, vocês estão usufruindo disso. Mas olha, tenha atenção numa coisa, no que o Senhor, a lei de Moisés, nunca se esqueça disso. Sabe, vocês podem aproveitar a bênção, a prosperidade que Deus te deu nessa terra. Maior que a prosperidade é o abençoador, não se esqueça dele. Seja achado nele e ele em vós. Jesus Cristo diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que é achado em mim dá frutos, e aquele que não está em mim, o agricultor, vem e joga fora, porque para nada mais serve, a não ser para ser lançado ao fogo. Jesus, o convite de Jesus é: cola em mim. Glória a Deus! Cola em mim, que eu farei de vós uma bênção. Quando meu pai chegar e olhar a videira verdadeira, vai ver vocês uma maravilha, dando frutos. Que é impossível estar caminhando com Jesus e não dar frutos. É impossível. Olha o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários. O apóstolo Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Mas sabe o diferencial de Paulo? O diferencial de Paulo é que alguém chegou para ele e falou assim: seja cheio do Espírito Santo, Paulo. Glória a Deus! E Paulo foi cheio do Espírito Santo. Ele não deixou de ser um humano, mas dentro de alguém com uma missão de fazer dele uma bênção. Glória a Deus! E ele foi uma bênção. O Espírito Santo de Deus, ele te faz vencer. Mesmo que você caia, ele te levanta. Porque quem quer te ver caído é Satanás. Deus é o Deus que levanta do pó e te faz uma bênção. Chega lá. Então Josué disse para o povo: olha, não perca a essência do Evangelho. Se ele estivesse agora no Evangelho, meu eterno, não perca aquilo que o Senhor, os valores que o Senhor disse para você ter. Sabe, Josué está querendo apontar como líder que ele era, que o maior de todas as bênçãos é estar em Jesus Cristo, é estar em Deus. Maior que toda bem financeiro, maior que tudo isso, é olhar para Deus e chamar Ele de Pai. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Maior que toda a bênção que o mundo pode oferecer, que Deus pode dar, Senhor Deus, para Salomão. Maior que tudo isso é ser chamado de amigo de Deus. Glória a Deus! Maior que tudo isso que nós temos, o que ainda vamos adquirir, maior que tudo é Deus caminhar no meio do teu povo, Deus olhar o teu povo e falar assim: vem, amada minha, para
Maior que esse templo que está sendo erguido é a presença de Deus. Que muito antes de nós adorarmos Deus em porões, escondidos no meio aos ratos, à unidade, escondidos, correndo de homens, mas o fogo que queimava dentro deles não deixava eles correr e se apagar. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que dá manutenção no fogo. E de maneira nenhuma, quando ele te toca, de maneira nenhuma, quando ele habita, ele deixa a chama apagar. Pelo contrário, quando ele vem sobre o altar, o sacerdote, a função sacerdotal diz assim: o fogo arderá continuamente no altar. O Espírito Santo, quando vem, ele dá a manutenção do fogo e tira as cinzas. Eterno. E joga para fora do arraial. Eterno. Joga para fora tudo aquilo que te atrapalha de ser incendiado. É verdade, Ele retira eterno. a cinza e joga para Glória a fora. Deus. O inimigo tentou juntar cinza no teu fogo essa noite, mas o sumo sacerdote está aqui, retirando as cinzas e não é deixando de lado para que tenha algum proveito, é retirando para fora do arraial, para bem longe, pois é sucata, para nada presta, a não ser para ser jogado fora. Esses são os fragmentos do mundo. Mas o que me chama a atenção, estou encerrando já. Josué fala no fogo com isso, olha, não larga a presença do Senhor, não larga, busque isso, busque uma excelência, ou como você está nisso. Eu sei que existe isso, eu sei que existe isso, mas a essência é Deus em nós, da presença de Deus. Se fizermos nós segurando as vidas, Salmo 139 diz: Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha de fogo de Deus. Não temos Deus como existe. Estão queimando o Senhor, o ser humano é assim, guerreiro, toda a vontade dele. Não. Se guerreamos com o Senhor, a nossa casa guerreira do Senhor, saiba disso, meu amado, que quando o exército está guerreando, está vencendo, eles pegam uma bandeira branca. Se você está guerreando com o Senhor essa noite, se renda agora. Eu sabia, não tem como ir ali. Onde eu irei, para minha casa, para os amigos, deixados por não sei para onde correr. Se não tem para onde correr, meu amado, é se entregar. Não é se entregar. No momento que você se entrega para Ele, Ele faz o prisioneiro dele. Mas o prisioneiro existe. E o prisioneiro existe, a palavra diz que é um prisioneiro em Cristo como é essa vida cheio. Haverá momentos que Josué e realmente vai dar. busca o Senhor acima de todas as coisas. Que quando o barco sacudir e eu Buscando cair, acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. tempestade, Josué apresentou para o povo que não é o bom primeiro mandamento. Buscar o Senhor. Amar o Senhor teu Deus. Vocês estão felizes ainda? Estão felizes, não? Glória a Deus. Então Josué, no capítulo 24, verso número 15, ele diz assim: o recado está dado. Eu já disse o que vocês têm que fazer. Agora cabe a vocês tomar uma decisão. Cabe a vocês tomar uma decisão. Se vocês vão continuar fazendo, servindo aos deuses estranhos, fazendo as coisas que não provém do Senhor fazer, ou então adorar o Senhor.
cabe a vocês uma escolha. Se Josué pudesse enviar Deus por goela abaixo daquele povo, eles tinham feito. Se eu pudesse enviar Jesus goela abaixo, desprogramar vocês e programar novamente, cheios do Espírito Santo, eu, Rodrigo, o faria, mas eu não posso. Se eu pudesse, eu estaria aí agora, resetando tudo, instalando Jesus. Mas eu não posso. Josué quis dizer isso: olha, eu só posso trazer a mensagem. Basta vocês raciocinarem o que eu disse e pensarem e remoerem isso que eu disse. Coloquem os valores em cima de uma mesa e vejam ao qual vai te levar mais longe. Se é esses valores mundanos ou se é os valores eternos. Pois os valores de Jesus, ele te leva mais longe, porque o longe ele é o infinito. Os valores de Jesus te levam à eternidade. Sabe quando você está com uma pedra e diz: essa foi longe, mas ela teve um fim de curso. Jesus, ele não te leva mais longe, ele te leva para a eternidade, onde não para. Então Josué, ele olha para o povo ao qual que ele liderava e diz tudo isso que eu disse: olha, pensa aí. E ele olha para o povo dele e a família dele e ele diz assim: eu já pensei, eu já tomei minha decisão. O que eu preguei para vocês serviu para mim também. Eu decido lutar pela minha família. Eu decido lutar para que minha família tenha os valores deixados por Moisés. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus! Moisés, ele decidiu lutar a causa da família dele. Josué, ele decidiu lutar a causa da família dele. E nós sabemos que isso muitas das vezes é bem complicado. Eu sou pai de 2 filhos, meu filho mais velho tem 15 anos de idade, Tiago, e eu tenho outro filho chamado Daniel, de 5 anos de idade. Eu sei como é ser pai. Eu sei como é algumas partes. Eu já fui também rebelde, como se diz. Mas sabe, eu sei como é também ter um Deus Todo-Poderoso que me garante a vitória no momento que eu me render aos pés dele. Eu sei como é servir a Deus. Eu sei que haverá momentos que parece que o barco vai dar uma sacudida, e realmente vai dar. Mas eu sei também que quando o barco sacudir e eu clamar, ele fala para a tempestade: cala-te, quieta-te, e a bonança vem. Amém? Vocês estão felizes ainda? Glória a Deus! Estão felizes? Dão glória a Deus. Glória a Deus! Oh, Jesus! Glória a Deus! A felicidade do cristão, irmãos, não está baseada no que ele tem materialmente. A felicidade do cristão está relacionada ao que ele ganha em Cristo Jesus. Por mais que o mundo não entenda como pode esse irmão estar numa batalha dessa, parece que tem algo estranho. Sabe, no Coliseu, quando Nero soltava os leões para devorar os cristãos, quando eles vinham recolhendo os corpos, os livros históricos relatam uma coisa interessante, que quando os soldados vinham juntando aqueles corpos todos retalhados, eles olhavam as faces dos cristãos e tinham um semblante sereno, um semblante de sorriso, e eles não entendiam porque no meio daquele ataque brutal de
de leões, eles morriam sorrindo. É porque no momento da aflição, Deus permitiu contemplar os céus abertos. Glória a Deus. Amém? Vocês recebem essa palavra do Senhor Amém, Jesus? Jesus. Aleluia. Vocês podem aplaudir o Senhor. Oh Jesus, oh Jesus. Estenda suas mãos para cá. Eterno. Saiba que você não é mais a mesma pessoa. Saiba que dentro de você habita um campeão. O Espírito Santo de Deus. Ele não falha. Oh Jesus, oh Jesus. Senhor, meu Deus e Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, eis-me aqui como servo seu. Deus, se for a sua vontade, abençoe esse povo, Senhor. Deus, eu não sei qual é a necessidade de cada um aqui. Mal eu sei as minhas. Mas Deus, eu te peço que o Senhor alcance eles esta noite. Deus, eu sei que chegou pessoas aqui, Pai, desacreditadas dos acontecimentos. Mas o Senhor colocou algo. A irmã do fulano, a irmã do vestido azul, amém? Irmã, você poderia vir na frente, por favor? Maravilhoso. Jesus, no meio da glória. Gostaria que a pastora, o missionário, fizesse uma oração para ela. Aleluia, Jesus. Irmã, eu estava orando aqui agora. Deus me fez contemplar algo na sua vida. Sabe, Ele estava me mostrando um grande laço. Impossível de você não cair. E quando eu contemplava aquele grande laço, eu falei: Deus, o que vai ser dela, Senhor? Mas ao mesmo tempo que eu perguntava ao Senhor, eu via um anjo caminhando na igreja do seu encontro. E no momento ao qual eu te chamei, aqui, era como se o anjo visse, abraçasse você em direção à frente da igreja. E quando ele te abraçava e caminhava, eu posso contemplar ele agora, Senhor. Glória a Deus. E quando eu olhava para lá, eu via um fogo queimando Maravilhoso. e uma grande voz dizendo: é minha. Chega de Deus está te livrando essa noite. Amém. Gostaria que a pastora fizesse uma oração de libertação. Jesus me livrou. O Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, nós estamos neste lugar. Vem com a tua glória aqui. Vem com a tua glória neste lugar. Oh Jesus, chega do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. A presença é aqui. Seja cheio.
Senhor Jesus. Sou eu, sou eu, sou eu.
sombra. Muitas vezes pensamos que nada está acontecendo. Muitas vezes pensamos, ah Deus, eu estou meio estagnado nessa pandemia, gravidade zero, vai ficar curta. Chega lá, eu posso te falar uma coisa com total convicção. Com total convicção no Espírito Santo de Deus. Eu, como evangelista do Senhor, chega lá para cá de lá baixar, e eu posso te dizer algo com muita propriedade: que o maior evangelismo que você pode fazer é transformar a sua vida. Existe um evangelismo chamado silêncio, onde as pessoas observam os teus atos, onde pessoas veem o que você está fazendo e olha como essa pessoa mudou, sem você dizer uma palavra, porque a luz não fala, a luz só mostra o caminho, e seu chamado é para mostrar o caminho. Sabe, Jesus era para me ter entregado, mas Deus é Deus. Jesus diz: vocês são luz. Ele está falando com pescadores que viviam no meio do breu, e o único norte que eles tinham um farol ligado numa cidade. Eles tinham aquela referência para não perder o rumo da navegação. E muitas das vezes tem pessoas no meio da escuridão, a deriva. E quando você se demonstra um cristão cheio do Espírito Santo, o Espírito de Deus brilha em você, e você é o norte para que as pessoas saiam da escuridão. Mas eu posso te falar que o primeiro contato com Jesus de uma pessoa, de um novo convertido, é você. As pessoas vão chegar na igreja sem ao menos saber quem é Jesus, mas vai chegar sabendo quem é um servo de Jesus, e aqui ele vai aprender quem é Jesus. A sua vida diz mais de quem você é que você imagina. Você talvez tenha ganhado mais almas que você pensa. Uma vez, quando eu estava viciado 15 anos no crack, na cocaína e na maconha, e eu tinha acabado de perder um irmão matado, e eu falei assim, mas aí aconteceu, um homem veio na minha casa, o evangelista bateu, e eu não lembro nada do que ele falou. Ele ficou lá uns 3, 4 meses falando da palavra de Deus. E quando ele chegava em casa no domingo de manhã, ele ficava doido para ir embora, para me acender meu baseado. Eu não lembro nada de um versículo que ele falou comigo, nada. Eu seria hipócrita em falar com você que eu me converti quando aquele homem falou: Deus amou o mundo. Não, eu não lembro nada. Sabe o que eu lembro? Que o homem de Deus está em casa. Glória a Deus! Vós sois cartas vivas. Deus escreveu em vocês uma mensagem, Glória a Deus! Glória a Deus! ao qual pessoas vão ler. Amém? Sejam cheios do Espírito Santo de Deus.